lá. Já parou para pensar que a gente tem uma verdadeira caixa de ferramentas para defender os nossos direitos contra o Estado? Pois é, ela existe, está lá na nossa Constituição e hoje nós vamos abrir essa caixa e entender para que serve cada uma dessas peças. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta. Pensa numa situação. É o cidadão de um lado e o Estado, com todo o poder dele, do outro. O que garante a nossa proteção de verdade? O que impede que um abuso de poder ou uma ilegalidade simplesmente aconteça sem controle? A resposta, olha, pode parecer que é a força, mas não é. A nossa maior proteção vem da força da lei. É a Constituição que equilibra essa balança, sabe? E mais importante, ela nos dá os instrumentos específicos para a gente poder agir. E esses instrumentos são os famosos remédios constitucionais. É isso mesmo, o nome é esse. Pensa neles como ações especiais, garantias que permitem que qualquer pessoa, ou até a coletividade, chame o poder público na responsabilidade. É a nossa cidadania funcionando na prática. Beleza, então, vamos abrir essa caixa? A primeira ferramenta que a gente vai pegar é talvez a mais conhecida de todas. É a que protege um dos nossos direitos mais básicos: o habeas corpus. O nome em latim soa chique, né? Mas significa, ao pé da letra, que tenhas o teu corpo. É a garantia fundamental que protege a nossa liberdade de locomoção, o direito de ir, de vir, de ficar. E vamos combinar, né? Sem essa liberdade, as outras perdem quase todo o sentido. E olha que interessante, o habeas corpus funciona de dois jeitos. Tem o preventivo, que é para quando existe uma ameaça real à liberdade, ele funciona para conseguir um salvo-conduto. E tem o repressivo, que é para quando a prisão ilegal, por exemplo, já aconteceu. Aí o objetivo é buscar um alvará de soltura. Agora, um jogo rápido de mitos e verdades. Habeas corpus para um animal? Não. Para uma empresa? Também não, porque empresa não tem corpo físico. Serve para anular multa de trânsito? De jeito nenhum. Agora, os pontos mais importantes. Precisa de advogado para entrar com um? Não. E custa alguma coisa? Não. É totalmente de graça. Ok, a gente falou da liberdade física do nosso corpo. Mas e na era da informação? A nossa próxima ferramenta serve para proteger uma coisa que hoje em dia vale ouro: os nossos dados pessoais. Esse é o habeas data, que significa que tenha os teus dados. Mas aqui tem um detalhe fundamental: não dá para simplesmente entrar com a ação. Primeiro, é preciso provar que já houve uma tentativa de conseguir ou corrigir a informação direto com o órgão e que eles negaram ou nem responderam. Só aí, com essa prova, é que se pode usar o habeas data para ter acesso a informações em bancos de dados do governo ou de caráter público, como o SPC e Serasa. E aqui vai uma dica de ouro para não esquecer nunca mais. Os remédios com o nome em latim habeas corpus e habeas data são sempre de graça. Fácil de lembrar? Certo? Ok, até agora a gente falou de direitos bem individuais, como a liberdade e os dados de cada um. Mas e quando o problema afeta todo mundo, a sociedade inteira? Aí a gente precisa das ferramentas coletivas. Pensa só, o desmatamento de uma floresta, a destruição de um prédio histórico, um ato de corrupção que desvia dinheiro da saúde. Esses problemas são muito maiores do que uma única pessoa e, por isso, exigem ferramentas diferentes. E aqui a gente tem duas ferramentas principais. A ação popular, que, como o nome já diz, pode ser usada por qualquer cidadão com um título de eleitor em dia. É o cidadão fiscalizando e agindo diretamente. E tem a ação civil pública, que é usada por órgãos específicos, tipo Ministério Público e Defensoria Pública. A grande diferença, no fim das contas, é quem pode começar a ação. A gente já cobriu liberdade, dados e os interesses de todo mundo, mas a nossa caixa de ferramentas ainda tem mais coisa. E se um direito está lá na Constituição, mas não tem uma lei que faça ele valer na prática? Ou quando um direito seu é violado, mas não se encaixa nos outros remédios que a gente viu? Para a primeira situação, a gente tem o mandado de injunção. Ele é a ferramenta para lutar contra o que os especialistas chamam de síndrome da inefetividade. Ou seja, é para quando a falta de uma lei impede que um direito que está na Constituição saia do papel. O caso clássico foi a regulamentação do direito de greve dos servidores públicos. E para a segunda situação, existe o mandado de segurança. Pensa nele como um remédio coringa. Ele protege o que a lei chama de direito líquido e certo, que é um direito óbvio, que dá para comprovar na hora com documentos. Ele é uma ferramenta que a gente usa quando a violação não é sobre liberdade de locomoção e nem sobre acesso a dados.
Bom, estamos chegando ao final da nossa olhada nessa caixa de ferramentas tão poderosa. Vamos então juntar tudo e adicionar as últimas peças para ter a visão completa do que a gente tem em mãos. Porque, olha, além das grandes ações na justiça, existem também ferramentas mais simples para o dia a dia. O direito de petição é a nossa capacidade de fazer um pedido ou uma denúncia a um órgão público sem muita formalidade. E o direito de certidão garante que a gente possa obter documentos de repartições públicas para defender nossos direitos. Então, o ponto principal é este. Se a gente somar tudo, temos pelo menos 8 instrumentos poderosos à nossa disposição. 8. 8 maneiras de fazer a Constituição valer, de fiscalizar o poder e de proteger o que é nosso, seja de um indivíduo só ou de todo mundo. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Com todas essas ferramentas em mãos, desde a que protege o nosso corpo até a que protege o patrimônio de todos nós, qual delas seria a mais crucial para fortalecer a democracia hoje em dia? A resposta para essa pergunta diz muito sobre os desafios que a nossa sociedade enfrenta. Fica aí a provocação. Até a próxima!